São nesta altura 14h10 aqui em Paris. Esta quarta-feira temos o nosso Magazine Artes, como é habitual à quarta, com Néidia Ribeiro. Mas para já vamos ouvir o convidado de Carina Branco sobre os 400 anos do nascimento do dramaturgo francês Molière. Convidados. Como interpretar personagens criadas há mais de 350 anos? E qual o sentido de o fazer no século XXI? O ser humano tem defeitos que não desaparecem e o dramaturgo francês Molière reuniu-os em arquétipos que atravessaram o tempo. Essa foi a força de Molière que o mundo do teatro homenageia em 2022, 400 anos após o seu nascimento. 3 e 2 são 5, 5, 10 e 10, 20. 3 e 2 são 5. Mais a 24, um pequeno clister insinuativo, preparativo e emoliente para amolentar, umectar e refrescar as entranhas de Sua Senhoria. O que mais me agrada neste Sr. Flatêncio, o meu boticário, é que as suas parcelas trazem sempre muita cortesia. As entranhas de Sua Senhoria, 30 Jorge Pinto, da companhia portuguesa Ensemble, Sociedade de Atores, encarnou duas das suas personagens mais obsessivas: Harpagão, o avarento, e Argão, o doente imaginário. De Harpagão a Argão vai apenas uma sílaba, porque são praticamente os mesmos no egoísmo. Posso apostar que em perucas e laçarotes traz aí pelo menos umas 20 moedas de ouro. Ora, 20 moedas de ouro, rendem por ano, 18 libras, 6 soldos e 8 dinheiros, mesmo a um juro baixo de um dinheiro por 12. Temos razão. Ambas as peças foram encenadas pelo angolano Rogério de Carvalho, que despojou o espaço cênico para se concentrar no jogo dos atores. Jorge Pinto conta-nos como se apropriou das personagens numa conversa sobre Molière, sobre defeitos, vícios, absurdo e cômico. Estas personagens sintetizam, como era normal para o teatro de Molière, sintetizam numa personagem uma outra qualidade humana e, neste caso, claramente é o avarento. Temos de traduzir por uma pessoa que guarda mais do que consegue gastar, mas, acima de tudo, põe um sentimento que podia ser útil, ou uma ideia que podia ser útil, que é poupar, arrecadar, ter, acima da racionalidade. Porque é comédia e é absurdo, cómico é todo absurdo, porque leva os defeitos a um nível tão absurdo que se torna cómico e, portanto, torna o espetáculo lúdico. Isto é que vai terminar depois a construção da própria personagem. Saber qual é o objetivo. O objetivo é que seja aos olhos das pessoas tão absurdo que fique gravado em nós um limite para a nossa avareza, porque nós podemos ser mais mesquinhos ou menos, as pessoas não são nada, outras são pouco, mas nós temos algumas qualidades de propriedade, de guardar. A comida pode ser, como acontece em animais, não é? Como o hámster, que se transforma no triplo do tamanho, porque acumula a comida numas bolsas que tem ao lado da boca. O pelicano, que temporariamente transporta aquilo que quase que o impede de voar, mas com o objetivo de arrecadar, de guardar, não sei o que é um objetivo bom, mas levado ao absurdo, ou seja, levado ao excesso, torna-se absurdo. A grande importância destas duas personagens, que por acaso foram representadas pelo próprio Molière, e, portanto, são genuínas no que diz respeito ao comentário, porque é um comentário filtrado pelo próprio comportamento, tanto é que ele faz o doente imaginário quando ele próprio se aproxima do fim, e então tem um comentário que ele oferece à sociedade, um comentário sobre a medicina e os médicos, os físicos, que é muito íntimo e, portanto, tem alguma riqueza, tem essa riqueza. É uma coisa que nós intelectualmente devemos considerar. A importância que tiveram os dois Molières, estas duas personagens, no nosso percurso, só feitas no século XXI, comparativamente com o que eu vi há 50 anos, quando comecei a fazê-lo e a vê-lo, em que era um bocadinho representação. Em relação ao acting, é preciso que o público não veja uma pessoa a mostrar-me um avarento, mas a pessoa veja o avarento. Ou seja, tudo mais aquilo do que é exterior e que é ilustrativo desaparece do teatro no século XXI e vem aquilo que é real. Não é? Ou seja, encarnar Molière ou as personagens de Molière 400 anos depois, no fundo, é atualizar ao mundo de hoje e às emoções
Ok, muito Que bem. as Mas emoções são intemporais, elas, Exatamente. e não a peça? Exatamente. Ou a peça também é intemporal? Não, a peça é intemporal. Porque a gente pega no que está lá escrito, né, e vai ao que eu hoje sinto no lugar daquilo, onde aquilo está. Certo? O que é que vai desaparecendo? A ilustração são os códigos, né, que são meramente exteriores. O que nós conseguimos fazer, e lutamos por continuar a fazer isso, é tornar essas personagens vivas, reais. Essa luta por ser verdadeiro, por se aproximar da vida real, que existiu sempre, eliminou nos últimos tempos os códigos exteriores. Porquê que as comédias de Molière nos fazem rir ainda hoje? Porquê que Arpagão e o Argão nos fazem rir ainda Isso hoje? é maldade nossa. Eu não sei, mas há uma zona de prazer em vermos um gajo que vai tão longe do absurdo, que nós sabemos que nunca vai acontecer connosco. Não é? Eu sou um sacaninha de um somítico, não é? Mas ao ver o Molière, ele é a nossa desculpa, estou a brincar, aquele desgraçado. Porquê é que as pessoas querem ver tantos desgraçados no Correio da Manhã, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Porque parece que há na desgraça dos outros a nossa compensação, não é? É um processo catártico. Exatamente, porque é que eu chego a uma sala de espera e vejo o Correio da Manhã ligado na televisão, ainda que sem... E o rodapé, mortos, facadas, mortos, vejo aquilo para sofrer. Então a malta quer sofrer, a malta quer tudo. A malta quer se rir e quer sofrer. Ele ri-se daquele gajo porque de facto só pode ser risível. Porque Ou seja, ele passa para além. acabam por ser personagens trágicas, são anti-heróis? Exatamente. Ou seja, o tal problema que às vezes se pode pôr no Molière, que eu conheci em 75, nas Artimanhas de Scapino, ele é um herói. O Scapino é um herói. E o que é que ele faz aí é uma coisa diferente. Ele dá porrada nos patrões. Que é uma coisa que, em todos os Molières, o criado é que é o gajo esperto. No doente imaginário, a criada é a pessoa equilibrada ali. É a única pessoa que pode fazer justiça. Não são os juízes, porque o Molière dá porrada. É a única pessoa, se calhar... E que encontra a solução para resolver a crise. E vai fazer tudo o que é possível, não é? Quer dizer, ela vê os inimigos do patrão. O patrão não a respeita. Ele está tão mal. Sai daqui, é estúpido, não faz. E ela vai preparando sempre o chazinho e defendê-lo daqueles gajos que andam à volta dele para o lixar. Ele, no fundo, apesar de ser supostamente o doente imaginário, ele também é um bocado aquele que tenta impor a sua própria lei e ordem, não é? Portanto, há uma... Exatamente, acaba por ser quase um ditador, não é? A família, não é? O doente vai acabar por enviar-se a mulher por a ação da criada. A criada é que diz, ponha-se aqui assim, assim. Ela tenta tudo para que ele perceba quem é que o está a prejudicar, não é? Em palco, para interpretar estas duas peças, o que é que vocês fizeram? Vocês despojaram ou vocês mantiveram o espaço cénico, entre aspas, barroco? O Rogério, o que ele fez foi tudo que é objetos lhe estorva, Rogério, mas isso é tradicional. Porque ele começa a ensaiar as pessoas, sem nada, e depois é esse sem nada que lhe agrada mais. No caso de Molière, nós temos um super tapete, que é uma manta de trapos, onde, quando muito, pode fazer jogar luz. Marcar luz, que a luz é muito importante no espetáculo de hoje, mas não tem absolutamente mais nada. E de cadeiras, que é preciso sentar. Quem é que continua a ser Molière para o teatro? Vamos, já que o homem faz 400 anos, dar-lhe essa paternidade. Não é? Ele é pai de um certo comportamento do teatro, como outros foram, como o Beckett, e numa época. Há conversa com o ator e encenador Jorge Pinto no lendário Café Majestic, no Porto, a propósito dos 400 anos do nascimento de Molière.